Depois que eu comecei a pregar o evangelho, a minha vida mudou totalmente. E eu não estou dizendo relacionado a financeiramente, a materialmente, mas a espiritualmente. Eu me chamo Eisa, eu tenho 18 anos, né? E eu comecei a pregar o evangelho tem mais de 2 meses. Tem pouco mais de 2 meses, através desse canal. E desde então minha vida tem mudado drasticamente. Jesus tem me usado drasticamente. Antes de começar a falar, né, eu quero me apresentar, eu tenho 17 anos. E antes de começar esse canal, eu era do marketing digital, né? Eu era o cara do dropshipping. Para quem não conhece dropshipping, é um modelo do marketing digital aí que muitos falam, né? Ganhar dinheiro na internet e tal. Eu estudava dropshipping. Eu tentava dropshipping, tá? Ficar rico com dropshipping. E para mim, o meu propósito sempre foi ficar rico, né? Ajudar minha mãe, ficar rico, conquistar as coisas, material, né? Resumindo. E eu sempre tomei prejuízo, né? E eu sempre fui um cara que sempre batalhei para estar bem alinhado com Deus. Eu sempre batalhei para vencer pecados, pornografia, vencer o palavrão, que eu falava bastante, mesmo batizado eu falava bastante. E em toda essa caminhada que eu tentei ficar rico, eu batalhei para vencer o pecado, mas eu não conseguia, né? Eu eu era um cara totalmente mão fechada, não prestava dinheiro para ninguém. Todo o dinheiro que eu conseguia, eu injetava no negócio para duplicar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e eu não consegui, né? Eu sempre tentei parar de falar palavrão, mas eu nunca consegui. Eu sempre soltava um palavrão ali, eu sempre soltava um palavrão aqui, eu sempre mandava alguém para aquele lugar sem querer. E, e também eu sempre caía na tentação da pornografia. E meio que isso durou até o começo desse ano, né, que minha visão foi mudando um pouco. Eu troquei de mercado também. Eu tomei 9 mil de prejuízo no dropshipping. Aí depois, mano, não dá certo. Eu tenho que ir para outro mercado. Até que eu fui pro Cash on Delivery, que foi a nova onda, né? Pra quem não conhece aí, é um outro modelo do marketing digital, que é uma nova onda que estavam criando. E eu fui para essa nova onda, né? Aí eu tentei por 6 meses. Tentei. Tive um resultado ali, sim, mas eu ainda estava a mesma coisa. Eu caí em pecado e tal. Tomar prejuízo e tal. Todo o dinheiro que eu conseguia, colocava ali e tal. Me afastei de Deus. Não orava muito, não fazia nada. Até que Jesus fechou a porta. Assim como é escrito já. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu falei, bendito seja o nome do Senhor. E eu falei, Jesus, o que eu faço? Eu tô totalmente perdido. Eu achava que com 18 eu estaria rico. Eu me vi chorando, sabe? Eu me vi refletindo, achando que todo aquele tempo que eu tinha injetado, aqueles 2 anos, que todo aquele dinheiro seria em vão e eu não teria nada. E eu sempre sonhei, né, em viver do digital, em estar bem alinhado com Deus, mas nada acontecia, porque a minha mente estava fixada em outra coisa. Até que Jesus falou, Enzo, pregue o evangelho. Aí eu tinha medo, né? Eu falei, não, Deus, tô com medo. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de os outros me verem me zoarem, eu tenho medo de falar mentiras, de falar falsas coisas, de falar sem querer algo que não devia e tal. Mas eu comecei a pregar. E desde quando eu comecei a pregar o evangelho, a minha vida mudou totalmente. Eu comecei a ser mais usado por Jesus, né? E aquele peso de ficar rico saiu das minhas costas, né? E eu não tô falando que é pecado você querer ser rico, mas eu tenho certeza que se eu tivesse conseguido ficar rico, eu estaria totalmente afastado de Jesus. Eu teria querendo ajuntar tesouros na terra, quando na verdade a gente não vai levar nada pro céu, sabe?
E eu comecei a pregar o evangelho há 2 meses atrás, né? Eu prometi ao Senhor, Senhor, eu vou pregar uma palavra todos os dias. E eu comecei. Mas eu comecei daquele jeito que todo o primeiro criador começa, que é escrevendo no roteiro e memorizando tudo. Eu não sabia o que falar. Não sabia, eu não estava sendo usado, eu estava só lendo, né? E meio que eu ainda estava um pouco triste por causa que eu não me sentia usado por Senhor. Eu não me sentia usado por Jesus, sabe? Mas Jesus mudou isso, eu orei muito, eu queria ser usado por Jesus, né? A minha visão estava mudando totalmente, eu já não queria mais ser um empreendedor de sucesso, né? Eu já não queria mais ser aquele cara rico. Eu queria um novo propósito. O Senhor me deu um propósito que era de pegar pessoas e aproximá-las de Deus. E é o que está acontecendo na minha vida. Meu propósito mudou, né? O propósito que eu achava que eu teria mudou, né? Jesus me mostrou o real propósito da minha vida. E a minha vida mudou totalmente, não financeiramente, mas ela mudou o meu espiritual. Eu comecei a ser mais feliz. Eu comecei a ser um cara mais disciplinado, a ler mais a palavra. Eu adquiri um conhecimento enorme da palavra. Eu consigo hoje pregar sem roteiro, coisa que eu não conseguia fazer, gente. Eu consigo pregar. E era algo que no começo disso tudo eu sempre quis. Eu demorei mais de 50, 60 vídeos para conseguir, sabe? E hoje eu tô vivendo isso. Tô vivendo o extraordinário de Deus. Eu não tô rico, não. Eu não ganho dinheiro, não. Mas Jesus mudou minha visão. Eu tenho uma visão muito mais alicerçada espiritualmente do que questão material que antes eu tinha. Antes eu também focava nesse canal em monetizar ele. Monetizar, ganhar dinheiro. Mas hoje a minha visão está totalmente alinhada em alcançar pessoas, em criar uma comunidade, em pregar o evangelho para vocês, e alcançar mais gente para Jesus, para Jesus. E Jesus mudou totalmente a minha visão. Jesus mudou totalmente o meu eu. Eu virei um novo cara. Eu me batizei de verdade dessa vez. Eu batizei de novo, basicamente. A gente se batiza uma vez só. Mas eu sinto que eu virei outra pessoa. A minha fala mudou. A minha visão mudou. A minha disciplina mudou. Os meus hábitos mudaram. 90% do meu dia é focado para Jesus. Eu acordo, vou ler a Bíblia. Eu li Provérbios todo dia. Coisa que eu não fazia. As minhas tarefas do dia eram o quê? Ler livros sobre finanças, estudar, tráfego pago, um monte de coisa. Hoje a primeira coisa que eu faço no dia é ler a Bíblia, orar, ter um momento com Deus, ter comunhão, ver o que eu vou falar no dia, pedir Jesus direcionamento sobre o que eu vou fazer. Eu foquei em Jesus em primeiro lugar. E eu sinto prazer nisso, sabe? Eu tô sentindo prazer no que eu tô fazendo aqui, pregar o evangelho. Isso mudou totalmente a minha vida. Mudou totalmente a minha vida. Eu não ganho nada com isso aqui, mas minha vida mudou totalmente, gente. Meu emocional. Eu sou um cara totalmente diferente de antes. O Enzo do passado, que focava só no dinheiro, que focava só nos bens materiais, hoje eu foco que eu vou falar para alguém, no que eu vou pregar, porque que isso vai fazer na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai alcançar Jesus, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Eu tô ajudando a pessoa, eu tô criando uma nação para entrar no céu junto comigo, pra gente subir pro céu quando Jesus voltar, sabe? E hoje já são 72 pessoas, 75 pessoas que estão aqui comigo, sabe? 75 inscritos, eu imagino isso dentro de uma sala. E eu fico totalmente emocionado com isso, gente. Eu me tornei um novo cara.
que o foco é pregar o evangelho, que quer crescer essa comunidade, que quer crescer esse canal, que quer alcançar mais pessoas. Eu enxergo um real propósito em cada coisa que eu desejo, né? Em cada sonho que eu desejo, eu enxergo um propósito novo. O meu sonho é viajar para o Canadá. Eu tenho esse sonho ainda. Só que eu não enxergo mais ir para o Canadá só para mídia, só para simplesmente porque eu quero conhecer a cidade lá. Mas sim, eu enxergo um propósito naquilo, né? Eu enxergo um propósito naquilo. E Jesus, antes de entregar qualquer coisa, ele precisa te alinhar, ele vai tirar o seu eu, ele vai acabar com o seu eu do passado, vai começar a mudar o seu eu do agora. Você vai se tornar uma nova pessoa. Uma coisa que eu falo é: comece a pregar o evangelho. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E hoje meu total foco é aproximar as pessoas de Jesus. E eu falo isso em todo final de vídeo, né? Esse vídeo foi... eu não sei se foi rápido, foi curto, mas eu só simplesmente falei, não perdi a noção do tempo. Mas se você quer receber as minhas palavras, né? Que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença na sua vida, no seu espiritual, na sua fé, né? Se inscreve aqui no canal. Né? Todo dia eu posto palavras abençoadas, ungidas pelo Senhor, todo santo dia, às 2 da tarde, né? E prego o evangelho. Assim como eu comecei, a sua vida pode mudar totalmente. O seu espiritual pode mudar totalmente, a sua visão vai mudar totalmente. E tudo isso que você está passando, toda essa batalha, você vai vencer e você vai nem perceber. Eu comecei a batalha dos meus pecados quando eu comecei a pregar. Eu simplesmente nem percebi, mas eu consegui vencer todos eles. Jesus mudou totalmente a minha vida, totalmente o meu conhecimento dele, da Bíblia, né? A minha vontade de ler a Bíblia. Antes eu lia por impulso, porque eu tenho que ler, porque eu sou batizado, porque eu sou cristão, né? Mas agora, cara, eu leio por prazer. Eu busco Jesus por prazer. Eu tenho prazer nisso que eu tô fazendo agora. E tá contando aqui sobre Jesus, está motivando você a ficar mais próximo, a ser mais próximo de Jesus. Eu tenho prazer nisso que eu tô fazendo. Então, irmão, comece a se aproximar de Jesus. Se você tem um sonho de pregar o evangelho também, e de ter um canal cristão assim como o meu, comece, apenas comece. Não ligue para o que os outros vão falar. Não ligue para o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar de você. Mas ligue para o que você está fazendo para Jesus. Ligue para o que você vai ter quando você for para o céu. Você vai ter depois aqui, né? Esse vídeo foi um pouco emocional, né? Mas eu espero que ele tenha mudado a sua visão, tenha mudado os seus pensamentos. E eu desejo uma vida extraordinária para você. Eu tenho certeza que Jesus tem um propósito e planos grandiosos para a sua vida. Amém? E se você quer receber mensagens de Deus todo santo dia, se inscreve no meu canal todo santo dia, sem falta. Eu posto. Jesus me usa diariamente para te entregar uma mensagem de fé profética para você. Amém? Jesus abençoe.